Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do programa Agrodebate. O programa que de segunda até hoje, sexta-feira, debate o agronegócio. Para você aqui na tela do canal AgroPlus. Hoje é dia 11 de julho e é um dia depois do anúncio das tarifas de Donald Trump e que impactam diretamente o Brasil, com tarifas de 50% para todos os produtos que o Brasil leva para os Estados Unidos, e que gerou muita repercussão, seja aqui no mercado interno, seja dentro aqui do nosso país e também fora. A imprensa internacional também repercutindo muito, os brasileiros também, teve protesto na Avenida Paulista, teve muita gente contra isso, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a repercussão desse que foi um assunto estrondoso e que já gera outros assuntos. A exemplo do próprio presidente americano Donald Trump, que já avisou que vai conversar em algum momento com o presidente Lula para falar sobre esse tarifaço. Então a gente vai conversar sobre este assunto e também a gente vai falar sobre o estado de Mato Grosso, já que uma indústria de etanol recebeu licença para operar no estado e deve investir aí aproximadamente 4 bilhões de reais, 4 bilhões de reais em 4 anos. Esses são os principais assuntos a serem debatidos hoje, e quem está comigo hoje por aqui é a minha amiga e comentarista por aqui, Daiane Kirnev, que é especialista em agronegócio. Daiane, seja bem-vinda mais uma vez. Já era de se esperar que o assunto do tarifaço fosse render mais e mais assuntos, né? Seja bem-vinda. Boa noite, Jossan. Boa noite, você, telespectador. Realmente, Jossan, é uma matéria que ainda vai ter muita repercussão, né? Porque uma tarifa dessa compromete grande parte da nossa economia. Então, a gente precisa, nesse momento, ter muita cautela e também desejar que todos os nossos governantes tenham muita sabedoria. É um momento de muita cautela e ter muita sabedoria. Afinal de contas, ele impacta diretamente em grande parte da economia brasileira. Então vamos conversar sobre essa repercussão, sobre as expectativas, inclusive, já tem setor falando da quantidade de prejuízos, a indústria da carne e pescado, inclusive, já registrando alguns prejuízos só nesse anúncio aí, viu? Sem começar ainda a valer esse tarifaço que está previsto para lá para 1º de agosto, isso se ele de fato for valer, já que boa parte da nossa conversa de hoje também gira em torno do Donald Trump falar que em algum momento vai conversar com Lula. Será que vai acontecer com esse tarifaço? Vamos conversar sobre esses e outros assuntos, o programa só está começando. Vamos debater o agronegócio? Daiane, teve muita informação rolando por aí. Ontem à noite, lá na Avenida Paulista, teve protesto, teve manifestante queimando Donald Trump, teve afirmações de o Brasil é dos brasileiros, respeito o Brasil. Inclusive, quem falou essas palavras foi também o nosso próprio presidente Lula, em entrevistas, né? Ele deu uma entrevista também que viralizou bastante, que foi ao Jornal Nacional da Rede Globo na noite de ontem, e que ele trouxe muitas informações, inclusive numa entrevista de quase 15 minutos. Entre essas informações, ele confirmou aquilo que ele já havia falado, que é da busca do BRICS por uma alternativa ao dólar. Ele falou também em conversar com a Organização Mundial do Comércio, e se não houvesse um entendimento por ali, ia haver uma retaliação a essas tarifas, que não com essas palavras, mas deu a entender que seria muito próximo ao que aconteceu com a China, tarifa em cima de tarifa. Ele falou algo em torno de 1 milhão de %, enfim, nós vamos lutar até o fim. Foi algo nesse sentido que o presidente Lula disse. E isso, por um lado, eu acho que colocou medo nos brasileiros,
mas por outro lado também mostra um pouco da soberania brasileira. E existe, na sua opinião, uma expectativa, a gente deve ficar feliz, na sua opinião, com esse pronunciamento que mostra, sim, claro, a bravura que o brasileiro, se não tem, pode começar a ter a partir de agora perante outros países, ou estamos errados? E como a gente conversou ontem com o seu Bianco, você também, a diplomacia seria a melhor alternativa? Justa, o que a gente comentou ontem, eu vou tornar a falar, porque assim, a minha preocupação é que essas conversas deles, né, essas conversas ideológicas, muitas vezes têm tomado à frente de uma realidade racional que deve ser tomada. A diplomacia ela é muito necessária nesse momento, até porque eu acredito que quem foi cutucar a onça com vara curta foi o Brasil, né? Começar a falar em uma moeda única para substituição do dólar, isso afeta também os Estados Unidos, né? Querendo ou não, eles estão tentando boicotar o país. Então eu vejo assim que foi uma afronta iniciada pelo Brasil, pelos BRICS, e isso ficou bem claro na entrevista também dele de ontem na Globo. E a gente tem esse receio, né? Porque toda vez que o Lula fala alguma coisa, ainda piora a situação, porque ontem eu achei que ele teria um pouco mais de cautela nas falas, mas muito pelo contrário, ele falou de uma forma assim que ele foi afrontado, mas não é verdade. Eles que começaram, né, com a afronta através do BRICS e ele encabeçou essa afronta. Ele ainda fez falas criticando os Estados Unidos, né, pelas atitudes que eles têm feito, tanto de guerra e outras coisas que o nosso presidente também criticou. E ainda mencionou que vai utilizar se não resolverem a lei da reciprocidade. A gente se preocupa com isso porque aqui a gente não está tratando de soberania. A gente nem precisa tratar de soberania aqui, porque quando são situações que não precisa ser soberano, aí o Brasil quer ser, né? É engraçado que para a lei antidesmatamento, para a moratória da soja, o Brasil não é soberano. Aí não tem soberania, aí o Brasil precisa acatar as coisas que os europeus fazem. Inclusive, eu vou fazer uma fala aqui do Macron. Macron falou mal do Brasil e o Lula estava lá beijando ele. Então, vamos ser sinceros, né? Que a questão aqui é muito mais ideológica. Mas essa questão ideológica tem afetado as nossas tarifas. E o que importa nesse momento é que eles tenham uma disciplina e tenham inteligência suficiente para saber o tamanho da repercussão que isso vai causar ao Brasil. Porque se a gente for ver entre as importações e exportações, nós dependemos muito mais dos Estados Unidos. A gente viu algumas falas de alguns ministros, né, falando que vai procurar outros mercados, mas você não consegue substituir o seu segundo maior fornecedor em 15 dias, não tem como, né? É uma fala que beira a burrice, a gente pensar que vai conseguir substituir de forma fácil. E também a gente tem uma questão do diesel, né, que me preocupa muito, porque a gente importa diesel refinado dos Estados Unidos. E outros fornecedores até existem, porém eles são estrategicamente mais longe. Então isso vai custar muito mais caro. A gente tem que ver o reflexo disso na nossa economia. E tem algumas outras coisas também que a gente importa que não tem em outros locais. A gente precisa realmente desse mercado, né? É um mercado que tem algumas demandas, produtos que são indispensáveis à nossa produção, à nossa indústria e ao nosso agronegócio. Então a gente não tem como abrir mão enquanto não formos independentes em muitas coisas, inclusive nos fertilizantes, né? Existe ainda uma demanda muito grande da utilização de fertilizantes que são importadas. E a gente precisa estar muito bem para
para querer chegar num patamar de falar assim, ah, tudo bem, né? Vou achar outro mercado, mas não é igual procurar uma loja ou um supermercado que você vai encontrar outro facilmente. É um consumidor e também fornecedor indispensável. É uma troca que existe entre os países e que isso pode ser muito arriscado. Já tem especulação também, até sobre o mercado de aviões, né? Eu já vi algumas informações também que isso pode ser mais prejudicial aos Estados Unidos, mas enfim, o que a gente vê é uma determinação do presidente americano em taxar o Brasil, e isso vem por conta justamente está muito explícito, né? Ele até citou o nome, então está muito explícito, não há dúvida nenhuma de que ele está citando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que deve falar com o presidente Lula em algum momento, mas lá ele menciona que, ele voltou a afirmar que o Lula está tratando o ex-presidente Jair Bolsonaro de maneira muito injusta. Mas eu acho que a nossa conversa ela não está aqui para girar em torno dessa discussão, Jair Bolsonaro, Lula. Eu acho que está para girar nos impactos do que isso pode acontecer para a gente. Falando de uma expectativa, agora nós vamos falar de presidente Lula, mas de gestor, né? Então, agora, numa possibilidade de uma conversa, não há dúvida nenhuma, né, Daiane? A diplomacia vai ter que reinar, e se ele insistir nesse discurso aí de retaliação, os danos ao Brasil podem ser grandes. Realmente, José, ele até teve, quem assistiu, né, a entrevista dele, ficou até meio impactado, né, porque ele falou que se o Trump estivesse no Brasil e tivesse feito a mesma coisa que ele fez lá, ele provavelmente seria julgado, né, e até condenado pelas práticas dele. Então, assim, ele piora a situação, né? A gente vê que ele já está se comovendo pela situação do Bolsonaro, e ainda tem a situação dele pegar e ainda falar que ele também seria condenado aqui. Então, os ânimos ficam mais exaltados ainda, né? Acaba piorando toda a situação. Eu acho que mexer em alguma coisa que não faz parte das tratativas é um momento que não é necessário, né? Falar sobre o julgamento, talvez agora falar que o Brasil é independente, é soberano, é algo que seja que é razoável de se falar. A leve travadinha na Daiane, vamos resolvendo também. Ela ia falando, né, que é razoável. Daiane, vamos lá, pode continuar, por favor. Deu uma travadinha, mas a gente já te ouve normalmente. Sim. Hoje a minha internet não está muito fácil. Mas acredito que todos estão passando por isso ultimamente, né? Estamos com esse problema geral, né, de internet. Mas o que a gente falava aqui, falar sobre a soberania brasileira é algo razoável. Até para a gente conseguir avançar com as tratativas, né, de negociação, utilizar isso como argumento, falar que a justiça brasileira ela é independente, também é razoável. Agora, falar que a atitude do Trump também seria condenada aqui no país é algo que acaba impulsionando a gerar mais desgastes ainda, né? Então, eu não vejo o Lula como um bom intermediador nesse setor de quando é algo que envolve principalmente políticas opostas. Eles têm um viés ideológico que acaba sempre prevalecendo aos passos à realidade. É como se eles agissem sempre na emoção e não com a razão. É muito perigoso isso que está acontecendo. Uma tarifação dessa compromete 30% aproximadamente de toda a arrecadação, né, brasileira de exportação. Então a gente tem que ter uma cautela, tem que saber que os prejuízos vão ser imensuráveis. Aqui a gente não faz nem ideia do tamanho do prejuízo que a gente vai ter. Porque a gente começa falando dos combustíveis, a gente também fala de equipamentos agrícolas, fertilizantes, aí vamos lá, café, tanto suco de laranja. Isso até pode ser que a gente encontre
outros mercados, mas para isso a gente precisa do diesel também que vem de lá. Então entende que é toda uma cadeia que vai ser comprometida. A carne bovina também é algo que eles compram em grande quantidade, então talvez eles também sejam prejudicados, porque afinal de contas você não encontra um mercado fornecedor do dia para a noite, né? Então talvez aí fique todo mundo com um grande prejuízo. Mas o que a gente consegue perceber é que o Brasil é mais prejudicado do que os Estados Unidos. A gente não consegue achar um comprador do dia para a noite, como eu já falei anteriormente. E nesse momento, a gente precisa ter muita cautela, e o nosso presidente não está tendo. Ele tem falado sobre retaliações, sobre reciprocidade, e o momento de reciprocidade é quando a gente fala das leis ambientais, né? Que é um momento que a gente não fala de tarifas, que é um momento que atinge somente ao setor brasileiro, quando outras pessoas também não fazem a sua parte. Agora, esse discurso, ele é um momento de conversar, é um momento de voltar um passo atrás com relação aos BRICS. E com relação ao Bolsonaro, eu acredito que se ele acha que foi injusto, ele pode levar relatórios processuais, talvez, para que ele entenda, né, que houve o julgamento, que houve a defesa. Mesmo que ele achar injusto, eu acredito que uma tarifa de 50% não vai se manter somente por causa de um julgamento do ex-presidente. Mas eu acredito que o fator mais relevante aqui foi a situação encabeçada pelo presidente da República do BRICS, que realmente é algo que tenta boicotar os Estados Unidos, e eu também, se fosse uma autoridade presidencial, não aceitaria um tipo de boicote desse. Colocaria alguma sanção, com certeza. Daiane, você começou a falar dos impactos e eu gostaria de abordar esse assunto agora, já que as indústrias de carne e pescado, elas já estão estimando perdas aí, é exemplo da Minerva, que prevê um impacto de 5% na receita. E só para que o nosso telespectador possa entender melhor também, já tem contratos que estão sendo, inclusive, cancelados. Isso porque a indústria de pescado, só para que vocês entendam um pouco mais, ela demora aproximadamente 3 semanas para chegar lá. Então, você fez uma venda hoje, pronto para embarcar, tá já no container, prontinho para embarcar para lá, a um preço sem a previsão de você pagar 50% da tarifa. Vai levar 3 semanas para chegar até lá. 21 dias, até lá já passou 1º de agosto. Já vai chegar lá com tarifa. E aí passa a não compensar. Aquele produtor que mandou fez o seu embarque, ele vai sair no vermelho nessa negociação. E nas próximas também. Claro que nas próximas pode haver uns ajustes, mas ainda assim não vai ter como compensar. Mas nesse primeiro embarque, é óbvio que haveria um prejuízo. O produtor ia sair no vermelho. Então, os produtores estão preocupadíssimos com isso, principalmente os produtores de carnes e pescados. Entre os frigoríficos, a Minerva, como eu falava, estimou que cerca de 5% da sua receita em 12 meses, estimou queda de 5% da sua receita em 12 meses em função da taxação. O segmento de ovos também deve sofrer, já que o mercado americano, e a gente falou sobre isso recentemente por aqui, também se tornou o maior cliente. Houve um boom aí de ovos indo para os Estados Unidos. E agora, com taxação de 50%? Porque a taxação é em cima de todos os produtos. O Jairo Gundi, que é diretor executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Pescado, afirmou que algumas indústrias já cancelam contratos e o envio de containers aos Estados Unidos. De ontem, quarta-feira, para hoje, quinta-feira, essa fala foi de ontem, né? Quem trabalha com exportação não dormiu, ele disse. Nosso segmento ficou de pernas para o ar de uma hora para outra. Então, para entender os impactos que isso pode gerar, né? E deixou todo mundo aí mesmo de cabelo em pé.
Jossa, nesse tipo de expectativa, quando a gente fala de mercadorias que já foram negociadas, que já têm um contrato, por isso a importância, né, da gente ter sempre uma assessoria com relação a esses contratos, para que eles não tenham cláusulas abusivas no sentido de cancelamento ou distrato de uma hora para outra. Porque aquele produtor que já forneceu esse produto, imagine só, ele já tratou desses peixes, ele já adquiriu ração, ele já tem um compromisso para ser pago, né? Então, algo que não pode ser destratado simplesmente, apesar de todo o problema, né, ser um problema que acaba fugindo ao alcance dos exportadores, né, dos importadores, a gente não tem esse domínio. Porém, quando você entrega um pescado, por exemplo, você não tem como achar outros mercados aqui internamente e para você conseguir reaver esses valores, né? Até porque você gastou, investiu antes de fazer a venda. Então, você precisa desse dinheiro para restabelecer, né, aquele valor financeiro investido. Então, nesse momento, é muito importante sempre a gente refrisar isso, que esses acordos, esses contratos, eles precisam ter um mínimo de respaldo para que esses produtores também não sejam prejudicados ou fiquem sem o pagamento deles, tendo fornecido os produtos, né? Outra informação também que chega é que o setor de pesca, ainda atualizando, né, paralisou a exportação de 1.500 toneladas para os Estados Unidos. O envio foi suspenso, claro, depois desse aviso aí da taxação e, enfim. Mas começa uma verdadeira busca por uma solução para esse que é um problema, que se tornou um problema. E aí o Fávaro, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ele afirmou que vai reforçar o comércio em 3 regiões do globo para substituir os Estados Unidos. Bom, ele fez um pronunciamento na rede social da pasta a respeito dessa decisão de Donald Trump de taxar 50%, e que a gente vai ouvir agora ela na íntegra. Ele falou sobre uma ação indecente do governo norte-americano, destaca que o MAPA está agindo de forma proativa em busca de uma solução, mas eu estou curioso para ouvir sua opinião sobre a fala dele, Daiane. Primeiro vamos ouvir o que o Fávaro disse na rede social do MAPA. Diante da ação indecente do governo norte-americano em taxar em 50% as exportações brasileiras, já estamos agindo de forma proativa. Telefonei às principais entidades representativas dos setores mais afetados. O setor de suco de laranja, o setor da carne bovina e o setor do café. Para que a gente possa, juntos, ampliar as ações que já estamos fazendo nos 2 anos e meio do governo do presidente Lula, em ampliar mercados, reduzir barreiras comerciais, dar oportunidades de crescimento para a agropecuária brasileira. Neste momento, vou reforçar essas ações, buscar os mercados mais importantes do Oriente Médio, do Sul Asiático, do Sul Global, que tem grande potencial consumidor e pode ser uma alternativa às exportações brasileiras. As ações diplomáticas do Brasil estão sendo tomadas de reciprocidade. As ações proativas vão acontecer aqui no Ministério da Agricultura para minimizar os impactos. Aqui é a casa da agropecuária brasileira. Nós estamos juntos para passar e superar este momento difícil. Daiane, esse vídeo inclusive foi uma sugestão sua para que nós usássemos ele aqui. Já vou até adiantando e deixo você complementar e trazer a sua opinião de fato, que você me disse antes de começarmos o programa que você até ficou decepcionada com o pronunciamento. Eu gostaria que você explicasse para a gente, por favor. Jossa, nós trouxemos aqui também ontem a fala do presidente da ProSoja, Lucas, né, Costa Weber, e a gente viu a preocupação dele e o interesse em dialogar. Esse é um momento de diplomacia, né? Um momento de diálogo, um momento de novos acordos e estreitamento de laços. Não é um momento de ofensas. Falar que essa atitude é indecente, ela só afasta mais ainda de uma possibilidade de acordo. Entenda que um ministro da Agricultura trazer uma fala assim
uma fala que é totalmente voltada à ideologia, né? A ideologia política, a ideologia emotiva, a ideologia reativa. É uma ação e reação, como se nós não fôssemos seres pensantes, né? Só seres emocionados que vai lá e reage com a mesma moeda. Logo, o ministro da Agricultura, que é o setor que está sendo mais impactado, vem falar em diplomacia, trazendo reciprocidade. Aqui não tem uma coisa, não tem ligação com a outra. Como que a reciprocidade vai ter uma relação com a diplomacia? A diplomacia a gente tenta unir, trazer de volta a aliança que o país tem. É um setor que está sofrendo muito, é o que mais vai sofrer. E o ministro tem essa consciência. Então, como que ele traz uma fala nesse sentido que só pode piorar a situação? Entenda que assim, quem está perdendo somos nós produtores, nós agricultores, eu falo nós como Brasil também, o setor industrial também perde muito. Aí ele vem falar que conversou com os setores do café, da laranja, né, para que eles conseguissem novos mercados. Tudo bem, eles podem até conseguir novos mercados. Parabéns para eles se eles conseguirem num tempo desses, né? Acho bem difícil, eles não conseguem aprovar nenhum plano de pagamento no tempo correto. Imagine fazer qualquer outro mercado, que é um mercado nacional. A gente não está falando só em uma ou outra coisinha, não. É um mercado nacional que tem inúmeras exportações, inúmeros produtos. Aqui a gente traz alguns, né? A gente falou aqui da carne, do café, da laranja, do aço, das aeronaves, mas existem inúmeros, né? Outros produtos também que são exportados. E o ministro sabe disso. Então, ele sabendo, parece que ele, sei lá, que ele está cego para as consequências e trazer uma fala dessa, ofensiva, a meu ver, e descabida. Ele está desequilibrado para trazer uma fala dessas. O que ele deveria estar tentando buscar agora é uma harmonia, é uma busca de novas alianças, né, para fazer com o mercado externo. Por mais que foi uma taxação que veio pelo presidente Trump, a gente sabe que o Brasil provocou ela. Ele teve esse papel de provocação, de conseguir chegar num ponto, né, que também teve uma retaliação. Eu acredito que tudo isso foi causado por essa retaliação do BRICS como uma forma de se defender também, uma forma reativa, né? E agora fingir que nada disso aconteceu, que essa tarifação ela veio de uma forma unilateral, isso não é verdade. Então a gente tem capacidade, a gente tem inteligência, o Fávaro também tem, e uma fala dessa parece desproporcional. É aquele agir de cabeça quente, né? Quando a gente age de cabeça quente, a gente acaba falando coisas que, inclusive, mais uma vez mencionando a entrevista do presidente Lula ao Jornal Nacional, ele disse que não ia tomar nenhuma medida, não me lembro quais foram as palavras dele, mas nenhuma medida de cabeça quente. Ele mencionou isso também na entrevista dele, mas parece que não está sendo cumprido, então, a fala deles, né? O que estão falando uma coisa e agindo de outra maneira. Então, a gente vai vendo essas situações, e agora mesmo eu me lembrei do seu Bianco, se ele estivesse aqui, ele ia falar, né? Que seria uma ótima alternativa a isso que o Fávaro está falando. Eu entendi muito bem seu ponto de vista, Daiane, que buscar mais regiões para que a gente possa formalizar o comércio é uma alternativa, e é por isso que eu lembrei do seu Bianco. Mais uma vez a gente mencionando por aqui, quanto menos ovos e mais cestos, melhor, porque se todos os ovos estiverem em um cesto e ele cair, quebram todos, ou seja, aplique isso para a economia e a gente vai entender do que a gente está falando quando a gente fala em multilateralismo, né? Para que a gente possa trabalhar com vários países. Essa é uma alternativa. Errado somente a maneira como eles estão expondo opinião. Poderia ter dormido sem essa, né, Daiane? É mais ou menos nessa pegada, né? Falou pouco, mas falou... mesmo,
poderia ter dormido sem essa, né? Eu achei ofensiva a fala do Fávaro, né? Chamar de indecente a atitude do Trump. Eu acho que é uma reação. Ele é um presidente que tem essa postura firme, né? Que já teve uma reação bem forte também contra a China, por bem menos. Imagine agora como o Brasil, né, tendo essas retaliações brasileiras, Brasil ofendendo, né, levando críticas e também tentando boicotar o país. Então a gente acredita que também não seja algo que é razoável a atitude brasileira. E ele confirmou essas atitudes ontem na entrevista, né? Falou que vai continuar tentando uma moeda única, né? Que não é o dólar, para não ser dependente do dólar. E a reação, ela é esperada, né? O que a gente poderia tentar fazer é colocar panos quentes, né? E eu tenho certeza que o seu Bianco também traria essa fala de calma, vamos conversar, vamos dialogar, que é a melhor saída. Afinal de contas, o seu exemplo maravilhoso dos ovos, né? Mas a gente não encontra cesto de uma hora para outra, né? Para colocar os ovos. Então, antes que esses ovos se quebrem, a gente consegue manter eles nos mesmos cestos, né, José? Muito bem falado. No próximo bloco, Daiane, a gente vai falar sobre o mercado, que já abriu o dia de hoje, essa sexta-feira, um dia após o anúncio, em queda. Claro que tem relação com o anúncio das tarifas de 50% de Donald Trump, mas também tem um outro fator aí que colabora e que a gente já está acostumado. Vamos falar sobre isso já já. O intervalo é bem rápido, você que está conosco, é bem rapidinho. A gente volta já. O agrodebate dessa sexta-feira, sextou, está de volta. Obrigado a você que continua conosco. Você que chega agora, o programa ainda tem aí seus... Nós temos aí ainda mais 20, quase meia hora aí de programa, então fica conosco, tem muito debate para acontecer por aqui. Participe conosco através do WhatsApp que aparece na tela. Bom, o principal assunto do programa de hoje continua sendo o tarifaço de Donald Trump, que dessa vez atingiu o Brasil e com tarifas de 50%. Pelo menos foi o que ele anunciou e fez um rebuliço, né, aí no mercado econômico e anunciou para o dia 1º de agosto tarifas de 50% sobre qualquer produto brasileiro importado pelos Estados Unidos. Bom, no bloco anterior eu conversava com Daiane Kirneves, especialista em agronegócios, e nós falávamos sobre essa repercussão, sobre o mercado de carne, de peixes e também as falas pouco diplomáticas feitas pelos nossos representantes, presidente Lula e também o nosso ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. E agora a gente fala de como o mercado acordou nessa sexta-feira. Já segundo informações da TF Agroeconômica, os mercados internacionais começaram o dia em queda. Claro, influenciados por essas informações, essas incertezas geopolíticas, mas também vem um outro fator que já é corriqueiro e que a gente sabe que está ligado aí à oferta e à demanda. Portanto, está ligado, a gente ainda não está na fase da colheita lá nos Estados Unidos, porém as condições climáticas estão completamente favoráveis e isso mostra que há a possibilidade de um aumento, portanto, da quantidade de commodities disponíveis, o que faz reduzir o preço delas. Chamo a Daiane Kirneves de volta aqui, especialista em agronegócios, Daiane. Então, a gente tem esses dois fatores. Claro que as incertezas, aliás, as condições climáticas favoráveis nos Estados Unidos era algo que já estava favorecendo a quantidade e desfavorecendo consequentemente o preço das commodities, mas com o anúncio de Donald Trump fez a coisa piorar ainda, porque vem as incertezas geopolíticas. O mercado do trigo,
Os contratos futuros para setembro e dezembro, eles recuaram na Bolsa de Chicago. Foram cotados com 3 dólares e 75 centes a menos. O de trigo para setembro e para dezembro 3,25, 3 dólares e 25 centes a menos. Ou seja, a gente está vendo uma queda que pode representar bastante no final das contas, né? Para quem coloca tudo na ponta do lápis. Justo, você trouxe umas informações muito claras aqui, específicas, sobre esse mercado, né? Esse mercado que depende muito das bolsas. E as bolsas, elas reagem muito mesmo com relação a esses conflitos, a essas incertezas internacionais. Então, veja só, o mercado do trigo, que nem é um mercado tão relevante aqui no Brasil, né, que nem tem uma grande quantidade e nem volume que seja representativo, porém até eles sofreram, né, com essas incertezas geopolíticas internacionais, até o trigo sofreu. Era de se esperar que aqui no Brasil a gente tivesse, né, queda na soja, no milho, porque eles são influenciados diretamente, secundariamente, né, como a gente falou, em ração. Eles não são exportados aos Estados Unidos, porém eles têm a exportação de carne que é indiretamente também relevante. Então a gente já esperava, ontem até mencionamos, né, que provavelmente seria uma queda. Mas a Bolsa, ela entende o conflito internacional como um risco. Então, esses riscos internacionais de tarifação, de conflitos, eles acabam influenciando negativamente no valor das commodities. E o trigo também é uma commodity. A gente não espera, né, que aconteça, porque não é um mercado que a gente tem em abundância aqui, porém, para você ver como as bolsas funcionam, né? Elas funcionam de forma negativa quando acontecem esses conflitos. E a gente também trouxe outra informação que você trouxe muito bem. O que tem acontecido agora é que o relatório da USDA está sendo levantado, né? E as expectativas são boas lá nos Estados Unidos de safra boa, de expectativa de chuvas, né? E é um momento que, se essas chuvas acontecerem, elas acabam facilitando a colheita de inverno e melhorando, né, a quantidade. Então, a gente vê que essa queda também tem uma relação com a safra norte-americana, porque eles são, né, um concorrente nosso em quantidade e em produtos também. E a questão do milho, a gente teve uma queda também, acredito que por causa disso. E o outro fator é porque ainda está no período de safra. E quando nós estamos no período de safra de milho, a quantidade é muito grande, né? A falta de armazém é algo que o mercado sabe dessa dificuldade, né? Em armazenamento, escoamento de grãos. Nós temos uma dificuldade em dois aspectos. Primeiro, não temos armazém suficiente para a estocagem desse milho, então as empresas sabem que eles precisam ser vendidos. Os fretes também são outro fator. As estradas ainda, nós temos só rodovias, né? O que acaba encarecendo muitas vezes os fretes e diminuindo o valor do produto. Porque quando aumenta a demanda, né, a gente precisa levar esse produto para algum lugar, haja vista não termos armazém. Então, são fatores também que influenciaram negativamente nos preços do milho. E a gente também tem esse receio por conta da tarifação, porque a tarifação influencia diretamente nas rações, né? Então é algo que também precisa ser pensado. Então o produtor que tiver aí com a sua produção vai ter que dar uma segurada e também cobrar aos seus representantes para que tenham cautela na hora das negociações. E quando eu falo em cobrar para que tenham cautela, a gente vai ver a diferença da fala do Fávaro, por exemplo, com o governador de São Paulo. O governador está procurando meios de fazer uma intermediação com intermediadores econômicos norte-americanos, né? Ele até conversou com o Gabriel, que é um intermediador aqui no Brasil, que é americano, para ver se ele consegue restabelecer essas relações americanas.
Então, a fala do Tarcísio, para mim, é perfeita, Jossã. Tarcísio, que é o governador de São Paulo, ele falou que é necessário, nesse momento, não ter ideologias. O que a gente precisa restabelecer é nossa economia. É muito mais importante do que estar certo ou errado, né? A gente precisa do dinheiro, porque, ao final das contas, o que paga as nossas contas é o dinheiro, não é estar certo ou errado, né? Não é quem começou, quem terminou. Infelizmente, essas coisas acontecem e o que a gente espera é que essa diplomacia seja feita assim como o Tarcísio falou, né? Ele teve uma conversa com o Gabriel Escobar. Ele, ele é encarregado de negócios no Brasil, né? Então, essa tentativa aí por alguns líderes, eles são necessários. E a gente não tem como tirar a responsabilidade dos governantes. É a responsabilidade dos governantes esse tipo de tratativa. Então, que eles façam ela pensando na economia e na população, não só nos seus princípios pessoais. Daiane, muito bem falado aí, sua opinião sobre esse assunto, né? Que no final das contas, o estar certo ou errado não vai pagar conta nenhuma. Vamos fazer mais um intervalo comercial? Na volta, a gente vai mudar de assunto, vamos sair desse assunto e a gente fala agora sobre como, mais uma vez, como o mercado do milho está se tornando tão importante para a população mundial e Mato Grosso está se beneficiando, está de olho nisso e está se beneficiando. Uma indústria de etanol de milho recebeu licença para construir uma usina de etanol de milho na cidade de Sinop, no estado de Mato Grosso. Em 4 anos, 4 bilhões de reais devem ser investidos por essa indústria. A gente volta já. Agrodebate de volta nessa sexta-feira, nesse último bloco. Obrigado a você que está conosco. Olha o Zap por aqui, manda lá sua mensagem que a gente está aguardando. Vamos falar agora sobre milho, já que ele tem se tornado cada vez mais importante. A gente vem falando sobre os Estados Unidos muito agora por conta, e sempre a gente fala sobre os Estados Unidos por conta da sua relevância dentro do agronegócio também. E os Estados Unidos, recentemente, eles têm mostrado um incremento maior na produção do milho, né? O milho tem crescendo dentro da produção americana e isso tem um motivo também, né? O uso desse milho. E a exemplo disso, Mato Grosso também tem, se podemos dizer assim, se espelhado nos Estados Unidos e tem cada vez mais buscado alternativas para o milho e não é uma novidade para você que é telespectador aqui do Agrodebate, que o Mato Grosso é destaque, tem se tornado cada vez mais destaque na produção de etanol a partir do milho. E já com grandes indústrias aqui dentro do estado e inclusive a maior indústria de etanol de milho está dentro do estado de Mato Grosso. E agora está prevista mais uma indústria. É uma indústria da Evermat que acabou de receber licença para construir essa usina e que deve receber um investimento local inicial de R$1 bilhão, mas ao longo de 4 anos é esperada aí o investimento de 4 bilhões de reais, com capacidade de até 215 milhões de litros de etanol de milho por ano. Para conversar sobre isso, eu trago de volta ela que é nossa comentarista, especialista em agronegócio, Daiane Kirnev. Seja bem-vinda de volta por aqui, Daiane, para a gente falar sobre esse que é um investimento e que está muito ligado a uma informação que nós falamos ontem, se eu não me engano. Não, ontem a gente falou só de Trump, foi anteontem, então, que nós falamos sobre a necessidade de pensar lá na frente para que a gente possa cumprir com obrigações. O estado de Mato Grosso, ele é um grande produtor das duas commodities, de soja e de milho. O milho tem recebido cada vez mais destaque por conta disso. Então, os produtores, será que é o momento também deles fazerem um planejamento e, caso necessário, claro que tem que estudar dados
Não é simplesmente, epa, o Mato Grosso está abrindo usinas e está produzindo usina, vou mudar, vou produzir muito milho aqui a partir de agora. Mas é um momento do produtor colocar na ponta do lápis também e começar a pensar, olha, o Mato Grosso, eu sou produtor mato-grossense, o estado está recebendo mais uma indústria de etanol de milho, ou seja, para daqui aproximadamente 2 anos para a construção de uma usina, então para que 2 anos eu possa aumentar a minha produção de milho, essa é, na sua opinião, um pensamento válido para o produtor rural mato-grossense? Já são muito bem pontuado. E essa usina, ela veio justamente de um estudo de demandas, né, de um estudo de viabilidade aqui no nosso estado. E com certeza esse tipo de indústria, ela é necessária e ela tem suficiente, né? Ela tem oferta de grão suficiente até sobrando para essas operações. Por enquanto, né? Até o momento, as cidades vizinhas, elas tendem a fornecer quase o dobro da capacidade dessa nova indústria que ela tem para receber. São cidades vizinhas, até Itapurá, Sorriso, Santa Carmen, Sinop mesmo, ela tem uma capacidade muito maior do que a própria indústria tem. E essa indústria interessante, Jossã, que é a reunião de 31 famílias de agricultores que resolveram investir em algo diferente que fosse mais rentável. Porque hoje em dia a agricultura em si tem uma rentabilidade mais baixa. Então eles já tinham investido em irrigação, em armazéns, em outras atividades, mas eles viram uma oportunidade na industrialização, que é algo que a gente também mencionava aqui no programa em outras oportunidades, né? A industrialização, ela é muito necessária no nosso estado para que também os recursos fiquem aqui, que a gente não venda só a matéria-prima, né? Porque, afinal de contas, quando a gente estuda até geopolítica, né, a gente entende que quando a gente se desenvolve, é um país mais desenvolvido, o que acontece é a industrialização. A venda de produtos primários, muitas vezes, eles ficam em países subdesenvolvidos, em regiões subdesenvolvidas. E essa demanda necessária de aumentar a rentabilidade, ter um crescimento, ela teve um estudo de viabilidade e realmente a matéria-prima, quando industrializada, ela tem um fator que acaba gerando maior rentabilidade. E essas indústrias, né, elas têm trazido uma rentabilidade muito maior para aqueles produtores do que aqueles que só plantam, né, muitas vezes. Biorefinarias, que são o nome dessas indústrias, porque elas têm um foco no combustível limpo, que eles falam o combustível verde, que inclusive é parte do nome da indústria, né? Tem combustível verde, que é um combustível limpo, né? E muito mais sustentável do que a gasolina, que é algo que é derivado do petróleo. E a gente tem em excesso de produção aqui esse grão de ouro, né? Que ele também traz o álcool e também traz outras especiarias, né? Que são subprodutos, que é o DDG, que vai para a ração. E ele é aproveitado 100%, de toda a sua massa é aproveitada 100%. Então, veja só como é um produto sustentável e como traz benefícios, né? Acredito que cada vez mais vai ganhar mercado. O etanol ainda tem muitos mercados a serem conquistados, né? A gente tem os carros flex, não tem muito tempo em outros países, né, Jossam? A gente vê que os Estados Unidos mesmo usa muito ainda gasolina, diesel, e esse mercado ainda pode ser alcançado se Deus possibilitar essa questão das alianças, né? Então, não só os Estados Unidos, mas tem outros países que podem ser alcançados também. E a indústria de etanol, ela traz muitos benefícios, muita oferta de emprego e também essa segurança para o produtor rural, que muitas vezes quer aumentar a sua área de produção do milho, mas tem esse receio por causa do baixo preço do milho mesmo, né? E baixa rentabilidade, porque hoje em dia ainda não tem muitos mercados que acessam esse milho. A gente não tem o fator preço mínimo fixado.
Então, com mais indústrias, talvez essa rentabilidade do produtor em plantar milho seja mais atrativa, até para esses produtores da nossa região mesmo. Você falava do nome, né? Evermate. Eu acredito que é o etanol verde, né? Evermate. Etanol verde Mato Grosso, Evermate. Então recebeu aí a licença. E é bom falar desse verde, né? A gente sempre fala por aqui, mas é bom ressaltar, né? Porque é um combustível renovável, é uma fonte de energia renovável, não depende do petróleo, com guerras lá para o lado do Irã e tudo mais. Incertezas, o milho a gente tem abundância para tudo quanto é lado, então a gente se tornaria produtores do nosso próprio combustível, é renovável, não polui, enfim, a gente só vê benefícios aí, né? Então, com investimento que deve gerar muitos empregos, né? Inclusive, olha, falando de números, você falou de DDG, ela deve gerar 134 mil toneladas por ano do DDG, que é aquele subproduto do etanol do milho, né, que vem do milho e que serve de alimento, ração para os animais. Ou seja, não é jogado fora, como você mesmo também falou, é só benefícios que a gente vê, é mais desenvolvimento para a região e é importante todos estarem de olho aos números, para aumentar ou área plantada ou, se caso necessário, hora que vai vendo que despontou o negócio, abrir mais usinas, o governo estar de olho e investir e dar subsídios, enfim, incentivo para a geração desse tipo de indústria que trazem somente benefícios, né? Geração de empregos, renda, impostos. É exatamente isso, Jossé. Eu vejo como vantajoso sempre que um estado como o Mato Grosso ele tem desenvolvido essa questão industrial para trazer também mais investimentos e melhora na qualidade de vida. Nosso estado ainda é jovem, como a gente já mencionou outras oportunidades, e tem muitas oportunidades para que outras pessoas também cresçam e se desenvolvam, né? Trazer também mais pessoas para o estado é algo que é importante até para que a gente tenha um respaldo e uma significação política, né? Afinal de contas, números também importam para as eleições, para a decisão dos nossos governantes. Vamos a mais informações aqui. Apesar dos volumes elevados de demanda por milho nas redondezas, a oferta do milho na região ainda é bem abundante. Em 2023, Sinop e os vizinhos, né, colheram 7,7 milhões de toneladas de milho na primeira e segunda safra. Então, claro que depende disso tudo, mas é oportunidade para produzir mais. E seria uma vantagem para o produtor, Daiane, na sua opinião, uma oferta maior, ou a gente, nesse caso, a gente está vendo de uma demanda, né? Eles vão precisar de milho. E aí quem manda no preço não acaba sendo tanto mais quem compra, e sim o produtor rural. Justamente esse tipo de oportunidade muitas vezes acaba elevando os preços da produção. É uma oportunidade que muitas vezes não encontram oferta suficiente, então eles acabam levantando um pouco os patamares dos preços para que aquele produtor que tem um produto estocado ele se interesse, ache atrativo e consiga vender essa produção de uma forma melhor. Então, quanto mais a gente aumenta as demandas, melhor a oportunidade para o produtor rural até conseguir levar aí os preços da sua produção. E por curiosidade, assim, mas daí como é que funciona essa negociação? Ela acaba sendo excluída os preços ou ainda usa-se como base, mas como é que funciona essa negociação em casos como esse? Justa, muitas vezes eles lançam a oferta no mercado e existem os corretores, né, que divulgam para os produtores rurais uma nova oferta. Eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje pela manhã. Recebi uma mensagem com o valor do milho a R$40 e no mercado normal está 38, 37 por aí. Então, esses corretores estão ali com essa oferta, com esse negócio, é uma oportunidade
e eles lançam para os corretores, muitas vezes, né? Ou para as próprias empresas. Já fazem, tem aquela cartela de cliente, já tem uma lista de transmissão, já mandam, né, esse valor até os produtores rurais e informam a oportunidade de negócio com preço maior do que o preço de mercado. Então, eles vão mandar uma mensagem para você falando do valor e prazo de pagamento, né, e daí você vai avaliar, né, se aquele valor está maior do que o de mercado realmente, e se você tem interesse em vender para essa empresa, se é uma empresa idônea, né? Então, essas oportunidades, elas surgem dessa forma. Ou a própria empresa tem, e eles entram em contato, ou o produtor mesmo entra em contato, muitas vezes, com os compradores. Esses compradores são os intermediadores das empresas, eles trabalham para a empresa, então eles quem fazem as compras e vendas de grãos. E eles têm uma relação, muitas vezes uma lista de transmissão, eles mandam mensagens para os produtores, né, assim que abre o mercado, com os valores do dia. E daí, se eles têm um valor melhor, eles acabam chamando mais atenção e atraindo mais volumes para o seu lote. Eles abrem lá um lote, vão encher um navio, ou muitas vezes também até para produtores de pecuaristas que precisam de lotes para ração, né? Aí compram milho, compram sorgo, e às vezes eles oferecem um valor melhor. Então, quando a gente tem uma demanda maior, a possibilidade de ter preços melhores sempre é aumentada. O produtor sempre tem que estar de olho para fazer a melhor negociação. Daiane, terminamos o programa de hoje, já deu nosso tempo, vou agradecendo sua participação, desejando um bom final de semana e esperando que na segunda-feira a gente volte com boas notícias por aqui, né? Jason, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada a você também, telespectador que nos ouve. Manda uma mensagem aqui pra gente, falando o tema que vocês gostam de ouvir sobre o agronegócio. Manda também uma mensagem dando feedback pra gente, como que a gente está se saindo, se vocês concordam ou não sobre as nossas opiniões aqui do Trump, da tarifação, se vocês estão de acordo ou não, pra gente saber se a gente está no caminho certo. Muito obrigada a você, telespectador, que nos assiste. Tenham todos um bom final de semana. E vou aqui mandar um beijo para a Lavínia e um beijo para o Pietro. Valeu, então. Beijo para você, bom final de semana, Daiane. Até segunda-feira. Bom final de semana, José. Valeu. Telespectador, obrigado pela sua companhia também. Foi um prazer estar contigo durante essa semana. Semana que vem a gente volta com mais. Bom final de semana e até segunda-feira.